Amigos e amigas, neste domingo, dia 12 de setembro, 24º domingo do tempo comum, estamos no mês da Bíblia. O Evangelho, Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste domingo, o Evangelho nos mostra Jesus perguntando aos discípulos quem é ele na opinião do povo. Qual a verdadeira identidade de Jesus? Sabemos que Marcos ele quer revelar para nós quem é Jesus. Mas Jesus está numa região pagã, em Cesareia de Filipe, e houve as respostas, quase todas tendo em comum o fato de que o povo confunde Jesus, ou tem Jesus como um grande profeta. João Batista, Elias, ou algum outro dos grandes profetas. Jesus pergunta para os discípulos, aqueles que estão mais próximos: e para vocês, quem sou eu? Pedro diz que ele é o Messias. Messias esperado, Cristo, ungido de Deus. Jesus proíbe que eles falassem isso para os outros, porque o próprio Jesus sabe que eles não têm clareza. Pedro respondeu acertadamente, mas a cabeça deles é muito pequena ainda. Eles não conseguem entender que tipo de Messias que é Jesus. Quando Jesus faz um anúncio da sua paixão, morte e ressurreição, Pedro vai chamar Jesus à parte para repreendê-lo. Pedro não admite que o Messias ele seja rejeitado, que ele morra na cruz, que ele tenha uma morte tão cruel como era a morte de cruz naquele tempo. Jesus vai chamar Pedro de Satanás. Satanás quer dizer adversário, quer dizer alguém que pensa diferente das coisas de Deus, que pensa só no campo humano, que não consegue dar esse salto para entender que o que Jesus está revelando é uma realidade muito sublime. É algo que de fato vai acontecer para o bem, não é o fim, não é desgraça, não é a morte definitiva de Jesus, mas é a passagem para a vida e a vida definitiva, para a glória. Foi para isso que Jesus veio. Por isso que Pedro é Satanás, assim como nós também, às vezes, temos tanto Satanás ao nosso lado. Tantas pessoas que são praticamente nossas adversárias. Tantas pessoas que às vezes não compreendem, ou nós podemos ser Satanás também na vida dos outros. E às vezes pensar diferente, não deixar que a pessoa faça o seu caminho de amadurecimento, de crescimento. É uma atenção constante que nós devemos ter nesse sentido, para não irmos contra aquilo que é desígnio, aquilo que é projeto próprio de Deus para o bem de toda a humanidade. Deus pensa sempre em todos. Depois Jesus vai dizer que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz de cada dia e deve segui-lo até o fim, porque é renunciando a si mesmo, é tomando a cruz que vai trilhar o caminho de salvar a própria vida e não o caminho da perdição.
amigos e amigas, quem é Jesus para você? Qual que é a experiência que você tem de Jesus na sua vida? E ainda, você é capaz de assumir a sua cruz de cada dia e seguir esse Jesus com a proposta de ir até o Calvário, com a proposta da renúncia, com a proposta do sofrimento, com a proposta de amar até os inimigos, de perdoar sempre? É levando, carregando a cruz até o Calvário que nós também participaremos da alegria da glória, da alegria da ressurreição do Senhor. Neste domingo, da identidade de Jesus, que segundo Pedro, ele é o Messias, o ungido, o Cristo, que nós tenhamos a coragem de seguir Jesus, tomando a nossa cruz de cada dia. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, para sentirmos em nós a ação do vosso amor. Fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, desça sobre este domingo, dia do Senhor, desça sobre as nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.